Pastor David Poyong Cho. Como ter sucesso em sua autoimagem. Essencial ao verdadeiro sucesso é uma autoimagem positiva e realista. Mas durante o curso de um dia qualquer, somos expostos a influências negativas. Por todo o decorrer de nossas vidas, com frequência, abrigamos autoimagens prejudicadas. Desejamos libertar-nos, descobrir nossos potenciais completos, mas não podemos. Maior do que nosso desejo de expansão é a necessidade de sermos coerentes com nossas pobres autoimagens. Insatisfeitos com o que somos, tentamos imitar os outros. No início do meu ministério, poucos sermões meus tinham sucesso. Minha autoimagem de pregador era baixa e minha frustração crescente. Primeiro, eu queria ser como Billy Graham. Ouvia muitas vezes seus sermões e até mesmo cheguei a decorar alguns. Quando eu pregava em minha igreja, tentava falar como ele. Começava meus sermões dizendo: Senhoras e senhores, mas ao chegar à metade do sermão, minha respiração era difícil e estava completamente exausto. Percebi que não podia ser igual a Billy Graham. Em seguida, decidi que desejava ser igual a Oral Roberts. Tentava pregar com o seu estilo dinâmico e peculiar, esperando resultados similares em minha congregação. Mas nada acontecia. Sentia-me completamente desanimado. Deus, orava eu, desejo ser igual a Billy Graham ou igual Oral Roberts. Por favor, ajuda-me. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração: Meu filho, preciso somente de um Billy Graham e de um Oral Roberts neste mundo. Desejo que você seja o primeiro e único Poyong Cho. O mesmo acontece com todos nós. Deus fez cada um de nós uma criatura única, cada um com uma autoimagem individual. É nossa responsabilidade edificar essa autoimagem, explorar e desenvolver os potenciais dados por Deus. Há, contudo, obstáculos nos quais devemos ter consciência se desejarmos desenvolver-nos por completo. Um dos obstáculos é o hábito contínuo da autodepreciação. Muitos rebaixam-se a si mesmos, apontando suas incapacidades. Podem ter desejo intenso de entrar em um campo específico, mas a depreciação constante de suas capacidades impede-os continuamente de fazê-lo. Passam a vida em mediocridade, jamais se tornando o que poderiam ter sido. Outros são impedidos por um senso de falsa segurança. Embora possam estar insatisfeitos consigo mesmos, temem mais o perigo do que o risco. Na privatividade de suas mentes, raciocinam: tenho um bom emprego, um bom negócio. Embora às vezes penso que poderia ser mais, é melhor ter segurança. É melhor me conformar com o que eu sou agora e ficar contente. Para alguns, a competição é um obstáculo. Seu maior medo é o fracasso, seu maior inimigo, eles mesmos. Vivem a vida tranquilamente, jamais compreendendo a aventura de viver. Para a maioria, o maior inimigo de uma autoimagem sadia é a memória viva de detalhes de fracassos passados, culpa e condenação. Às vezes, essas pessoas negam a si próprias a cura de suas recordações, por se sentirem mais à vontade com suas acusações do passado do que com as aspirações do futuro. Não importa o que lhe esteja impedindo o desenvolvimento de uma imagem positiva, você pode vencê-lo colocando em ação os 5 passos seguintes. O passo número 1.
Use a imaginação. Muitos sofrem por causa de uma maneira negativa de pensar. Acham que seu estado físico é sem esperança, que são fracassos em seus negócios ou que ninguém os ama. Deus opera através da imaginação do homem. Enquanto a pessoa permitir que pensamentos negativos lhe dominem a mente, o próprio Deus é impedido de ajudar tal pessoa, porque a imaginação, no que diz respeito ao controle individual, é ainda mais forte do que a força de vontade. Certo ex-alcoólatra não bebia havia 6 anos. Num dia quente de verão, ele começou a sonhar acordado, imaginando quão gostosa seria uma cerveja. Além disso, uma só não seria mal nenhum, raciocinou ele. Foi a um bar e tomou uma garrafa de cerveja. Desde esse dia voltou a seu antigo hábito. Se ele não tivesse permitido que a imaginação o levasse para o sonhar acordado, teria sido salvo da autoimagem de alcoólatra. Conheci uma mulher muito gorda, que se tratava com vários médicos em diversos hospitais. Experimentou variados tipos de remédios e muitos métodos. Ajudaram-na um pouco, mas os resultados nunca foram duradouros. Com o tempo, ela se tornou profundamente deprimida e comia constantemente. Então ela decidiu mudar sua autoimagem usando a imaginação. Começou a visualizar a si mesma como esbelta. O apetite logo começou a diminuir, perdeu peso e agora é esbelta. A Bíblia nos ensina a importância de usar a imaginação. A história de Adão e Eva é um exemplo disso. Eva foi tentada por Satanás a comer do fruto da árvore proibida, permitindo que as palavras de Satanás lhes enchessem a mente e dominassem a imaginação. Ela ficou a olhar para a árvore e a pensar quão agradável era. Então desenvolveu um tremendo desejo de comer do fruto proibido. Apesar de sua forte força de vontade, ela foi atraída para o futuro, comeu e deu dele a Adão, seu marido. Com este ato, visualizado na imaginação de Eva, Adão e Eva caíram. Com o pecado, desenvolveram a alta imagem do homem decaído. Foi somente mediante a vida sem pecado, morte e ressurreição de Cristo, o segundo Adão, que se fez provisão completa para que o homem fosse restaurado a uma autoimagem sadia. Se você deseja mudar sua autoimagem, comece mudando a imaginação. Sugiro que você ponha a imaginação na bênção tríplice de Deus mencionada neste versículo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Aqui Deus apresenta uma bênção tríplice que deseja que você tenha. Deus deseja que você seja próspero no reino espiritual, físico e material. Tendo por base esta passagem, imagine a si mesmo crescendo em sua vida espiritual. Imagine seu negócio tornando-se próspero. Imagine seu corpo sendo tocado pelo poder curador de Deus. Visualize a si mesmo sob esta bênção tríplice, concedida pelo poder de Deus. Deixe que sua mente descanse nestas coisas e Deus começará a criar uma autoimagem renovada para você. O segundo passo é: estabeleça uma nova identidade. Se você se identificar com uma baixa autoimagem, continuará a considerar-se deficiente. Você não apenas deve usar a imaginação a fim de mudar seu autoconceito, mas também deve utilizar a mente no esforço para estabelecer uma nova identidade. Identidade livre de autodepreciação, de falso sentimento de segurança, da memória e temor do fracasso, livre de culpa e condenação. Pode parecer impossível localizar
o ponto focal de tal identidade. Mas com Cristo, todas as coisas são possíveis, meus irmãos. Ao fixar nossa fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, podemos tornar nossas identidades criativas e vitoriosas. Sei disso por minha própria experiência. Nasci na Coreia durante a ocupação japonesa. Nossos vencedores orgulhavam-se de sua origem e continuamente degradavam a herança coreana. Até mesmo em nosso próprio país éramos considerados cidadãos de terceira classe. Nossa população toda sofreu de um alto conceito nacional baixo. Quando eu estava no ginásio, meu país foi invadido pelos comunistas, uma invasão marcada pelo começo da Guerra Coreana. A guerra levou o pouco que tínhamos e minha família vivia em extrema pobreza. Houve dias em que a refeição seguinte era uma grave incerteza e noites quando a doença enchia meu corpo de dores. Mas quando aceitei Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, imediatamente soube que eu era diferente. Eu era o filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falava com Deus como se ele fosse meu amigo íntimo. Daí, comecei a desenvolver uma tremenda atitude positiva para com meus próprios pensamentos, minha vida e minha autoimagem. Mediante a fé em Jesus Cristo, elevei-me acima da pobreza de minha situação física, mental e espiritual. Adquiri uma nova identidade. Descobri que o tornar-se cristão significava receber uma nova nacionalidade. Pode ser que você seja cidadão inglês, francês, alemão ou brasileiro. Eu sou cidadão coreano. Mas quando colocamos nossa fé em Cristo, cada um de nós se torna cidadão do reino dos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Minha nova identidade em Cristo significava que eu tinha uma nova posição. A maioria pensa que nós, os crentes, não passamos de pessoas comuns que buscam algo melhor. Quando nos tornamos crentes, cessamos de ser comuns. Pela graça de Jesus Cristo, você e eu estamos assentados nos lugares celestiais. Embora fisicamente vivamos em nossos países e espiritualmente, estamos assentados com Cristo à destra do Pai. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 2,6. Com minha nova identidade, também descobri que tinha um novo tipo de vida. Ao nascermos como seres humanos, recebemos natureza humana. Agora somos destinados a gozar da vida divina por toda a eternidade. E esta é a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo tem apenas a vida natural. O crente também tem a vida de Deus. Se você basear sua nova identidade no temporal, será desapontado. Cristo oferece-lhe muito mais, uma nova nacionalidade que lhe dará orgulho e confiança, uma nova posição de segurança e oportunidade para a aventura criativa, uma nova vida com pecados perdoados e culpa e condenação apagadas. Venha a Cristo e estabeleça uma nova identidade a qual você pode desenvolver para a eternidade. O terceiro passo é: fixe metas definidas. O homem é um organismo buscador de metas. Sua personalidade é controlada não tanto por suas realizações passadas e ambiente presente, como por suas metas futuras. Tenho aconselhado dezenas de milhares de pessoas, a maioria das quais enfrentam o fracasso. Não tiveram metas definidas em suas vidas e realizaram pouco de substância. Uma vida não focalizada é uma vida desperdiçada, e uma vida desperdiçada está exposta à autoimagem baixa. Se você não tiver metas,
onde focalizará suas habilidades, como você dirigirá sua vida. Mas se fixar uma meta orientada por Deus, você terá sucesso. Esse sucesso poderá ser grande ou pequeno, mas ainda será sucesso. Você deve ter metas definidas em seu viver cotidiano. Pela manhã, escreva a meta que deseja alcançar nesse dia. Escreva uma meta anual. Deixe que sua vida se concretize e focalize totalmente nessas metas. Então, à medida que você buscar a Deus segundo seus objetivos, sua autoimagem é influenciada e melhorada. Suas realizações transformar-se-ão em meios para a construção de um autoconceito mais elevado. Dizem os cientistas que, durante a vida toda, usamos 10% de nossa capacidade mental. De modo que durante sua vida, você também precisa de uma meta definida, última e eterna. Essa meta eterna é a vida eterna no céu por meio da fé em Jesus Cristo e uma vida na terra para a glória de Deus. Essa deve ser sua meta última e eterna. Embora você tenha êxito em tudo o que você fizer, negócios, política, escola, sociedade e família, se não possuir uma meta última e eterna, jamais terá a satisfação necessária de uma autoimagem sadia. O ponto 4 é: fale palavras positivas. Muitos usam a linguagem diária de modo promíscuo. Isto é muito perigoso, meus irmãos. A palavra falada é um material básico para o qual Deus criou o universo. Deus deu-nos a capacidade de falar e expressar-nos com palavras. Pela palavra falada, criamos nosso universo de circunstância. A maioria pensa que vivemos nossas vidas pelas aparências, mas isso não é verdade, meus irmãos. Por meio da palavra falada, você cria uma imagem de êxito ou de fracasso. Permita-me exemplificar o poder da palavra falada. Eu poderia dizer: faz muito frio hoje. Está frio que a água encanada se congelou e há gelo no telhado. Imediatamente você forma uma imagem de um dia frio de inverno. Você quase pode ouvir o vento frio assoprar. Quase pode ver a neve cair ao seu redor. Essa imagem pode ser tão viva em sua mente que você começa a imaginar onde foi que deixou o casaco de inverno ou onde guardou o seu suéte de outono. A seguir, deixe-me dizer: está extremamente quente hoje. Está tão quente que mal posso suportar as roupas sobre o corpo. A sua imagem do dia muda e você pode quase sentir o sol quente, o ar da sala morno e abafado. Sua respiração se apressa e você sente sede de água fresca. Falei acerca do mesmo dia, mas minhas palavras foram diferentes, como foram suas imagens desse dia. Cristo compreendia o poder da palavra falada. Ao encontrar-se Jesus com Simão, ele mudou-lhe o nome para Pedro. Em hebraico, Simão significa cana e indica uma personalidade levada pelo vento, alterada por opiniões insólitas. Pedro, porém, significa rocha. Apresenta a imagem de alguém estável, não dobrável e de quem podemos depender. De modo que todas as vezes que chamassem o nome Pedro, uma afirmação positiva de um autoconceito mudado era impregnada em sua mente. Ele já não era a cana dobrável, mas a rocha firme. E toda vez que ele dizia seu próprio nome, afirmava uma autoimagem positiva. Pedro, 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 rocha, rocha, rocha. Não é de surpreender que Pedro se tenha tornado um dos apóstolos de Cristo mais estáveis e dignos de confiança. Todos nós, ocasionalmente, somos desapontados, mas jamais devemos permitir que os desapontamentos despertem palavras negativas de ressentimento e raiva.
palavras que levam à autocomiseração e depressão e a autoconceitos sombrios. Melhore sua autoimagem com palavras positivas. Deus prometeu-nos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8:28. Conhecendo a promessa de Deus, você pode falar positivamente. Você pode estar em uma atitude de louvor a Deus, ainda na situação mais difícil. Portanto, guarde suas palavras e leve sua autoimagem para as alturas dos lugares celestiais. Em quinto lugar e último, exerça fé positiva. Mas muitas vezes não é suficiente dizer palavras positivas. Você também deve exercer fé positiva na autoimagem que visualizou em sua imaginação. Como pessoa com nova identidade, você deve expandir-se em uma vida de fé, confiante nas metas definidas que fixou. Todos nós nascemos com certa quantia de fé humana. Se os gênios não tivessem fé em si mesmo, não poderiam conseguir grandes realizações. Há também o caso de estudantes medíocres que não se saem bem na escola, mas de alguma forma, depois de se formarem, alcançam realizações brilhantes. Esses ex-alunos puseram sua fé em ação e, com a confiança em uma autoimagem elevada, exibiram capacidades notáveis. O mesmo é também verdadeiro no nível espiritual. Para melhores resultados e os únicos que realmente duram, a fé deve estar ligada com a de Deus. A obra de Deus é a fé, pois Ele pode criar qualquer coisa nesta vista. Se você colocar sua fé na de Deus, a fé dele criará habilidade e poder divinos em você, capacitando-o a melhorar e conservar sua autoimagem sadia. Se você deseja melhorar sua autoimagem, comece utilizando a imaginação. Visualize ideias positivas. Estabeleça uma nova identidade baseada em Cristo e você descobrirá uma nova nacionalidade, uma nova posição e um novo tipo de vida. Jamais negligencie a colocação de metas definidas e a importância de falar palavras positivas. Acima de tudo, exerça sua fé positiva. Permita que Deus melhore sua autoimagem e você se tornará uma luz brilhante para um mundo escuro e necessitado. Que Deus te abençoe grandemente. Que palavra poderosa! Que você possa ser restituído na sua autoimagem, que você possa alcançar o sucesso. Eu convido você que chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito aqui, em nome de Jesus, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui. Todos os dias são postados vídeos maravilhosos para abençoar você. E que Deus te abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.